momento algum foi falado em cifras, tá? E como eles nos emprestaram o jogador, pela consideração que eu sempre tenho e tenho ainda pela diretoria do Goiás, não insistimos nessa questão, porque eles não falaram em valores. Falaram, Divar, peça outra coisa, menos a questão do Romerito. Tudo bem. Mas havia um prévio acordo, caso o Sport fosse para a final, de que o jogador seria liberado durante esses 12 dias. Depois, eles mudaram de ideia. Existe uma corrente que fala que houve uma interferência do pessoal do Corinthians para que o jogador não atuasse contra o Corinthians, uma vez que existe aí alguma coisa, eu não sei bem, um relacionamento amigável entre Corinthians e Goiás, mas enfim, não é o caso, eu não acredito nisso. Agora, gostaria que tivesse sido liberado para poder jogar as finais pelo Sport, até por uma consideração ao próprio atleta. Ou seja, ele não acredita, mas liga o ventilador, né, Mário Gobi? E aí, Corinthians era linguiça debaixo do angu aí, não? Não, nós temos tanto problema, Milton, que... Como é que eu vou saber o que está se passando entre... O homem falou falaram que vocês estavam na história aí. Eu lamento que ele tenha dito isso, não é verdade. E justo com o Goiás, que é nosso... Vocês brigaram agora. Algoz maior do brigaram futebol. Agora, mas anos passados teve também não sei o que lá. Mas eu lamento. 97 tem uma história séria. Mas essa relação de time é tudo do momento, pô. No momento passou de fase, passou a relação. Você acha que nunca o Goiás fez alguma coisa que pudesse burlar a legislação? Pode não ter feito esse presidente, não passar. Todo mundo tenta tirar proveito da legislação. Tenta tirar proveito dessa relação promíscua que existe, clube-jogador, jogador-clube, clube com empresário, clube cada vez mais. Aí é o seguinte, todo mundo quis ganhar nessa parada aí, todo mundo quis ganhar e no fim, tem gente do próprio esporte que entende que o esporte deveria ter investido os 400 mil, perdeu muito o seu porque se vier campeão, só o que teria de retorno na Libertadores seria muito maior. Então não tem, esse negócio aí é o seguinte, todo mundo quis levar vantagem aí. E tem gente do Corinthians, ou com coração corintiano, torcedor do Corinthians, que também entrou no meio e falou, não, nós contratamos o Romerito, vamos trazer ele pra cá depois da final. Eu tô falando que tem gente do Corinthians, torcedor do Corinthians. Como é que você afirma isso? Você vai me desculpar. Não é o que você está falando aqui é uma mentira deslavada. Você não entendeu o que eu falei. Então você não fala que tem gente do Corinthians. Você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Você não fala que tem gente do Corinthians porque não tem. Gente com sentimento. Você está sendo irresponsável de falar isso. Com paixão pelo Corinthians, que liga pra lá e fala assim... Quem fala em nome do Corinthians é a diretoria do Corinthians. E a diretoria do Corinthians jamais interferiu nisso. Nessa daí... O senhor respeite o Corinthians e a diretoria do Corinthians. Eu respeito o Corinthians. O senhor está sendo irresponsável de falar isso. Por isso que eu disse, alguém com sentimento de Corinthians liga pra lá e fala, nós contratamos o Romerito amanhã. Empresário, gente que vai, liga e se oferece. Como oferece coisa pra vocês, oferece coisa pro Goiás também. Então não entra nessa... Ninguém ofereceu nada pra nós. Falar que não e nós não oferecemos nada pra ninguém. Nessa hora, todo mundo tenta tirar Você foi extremamente infeliz não fui infeliz, e irresponsável de falar isso que você está falando. Não fui infeliz e nem irresponsável. Irresponsável. Nem infeliz e nem irresponsável. Você não foi. Você não foi. Não fui. Você nem feliz nem irresponsável. Não sou. Eu estou falando o que eu penso disso tudo pra que não acontece. Dizer que você está sendo criança de falar. A história do futebol mostra isso. E vai mostrar lá na frente. Como nós temos exemplos do passado. Mas não tem nada de infeliz e nem de criança, não. É gente que sabe da história do futebol. O nosso Jesus Cristo aí, pois não? Não. Aí é com o Godoy, é com o Mário Gobi, a gente sabe que acontece, a história começa, mas eu sou obrigado a crer na palavra do Corinthians e também acredito até... A pressão é tão grande. Você me permite? Eu estou olhando nos seus olhos e olho nos olhos da câmera aqui. O Corinthians nunca teve ciência de vencimento de contrato de qualquer outro time. Mário, mas o que é isso? Mas o que é isso? Como é que um jornalista fala uma asneira dessa aqui no ar? O sujeito, quando fala, tem que saber o que está falando. E só para deixar claro... Quando você tem o poder do microfone na mão, você tem que medir as suas palavras. Que absurdo, Milton. Eu me sinto ofendido no seu programa. E o Corinthians também. Sim, isso não é jornalismo. E não é forma de se fazer polêmica ou debate.
Porque com mentira não se faz isso daí. Você vai me desculpar. Godoy, encerrando o assunto, por favor. O que você quer acrescentar? Não tem que acrescentar nada. Ele não entendeu do jeito que foi colocado e ninguém vai mudar a cabeça dele. Nessa hora, todo mundo tentou tirar proveito, todo mundo tenta tirar proveito. No passado, quando disseram que o Goiás facilitou para o Corinthians, era a palavra oficial do Corinthians? Apareceu alguém para falar do Corinthians? Quando alguém está interessado em colocar alguém num clube ou no outro clube, aparece a palavra oficial do Corinthians? Aparece a palavra oficial do Goiás? Não aparece, por quê? Porque são os intermediários que pegam o telefone, ligam e oferecem isso, oferecem aquilo. Aí a hora que chega para negociar, para aparecer a verdade, não, o Corinthians não falou nada, o Goiás não falou nada, o Sport não falou nada. Então nessa hora tem gente que tenta tirar proveito sim. Então esse é o meu pensamento. Não é jornalismo falso, não é mentira nenhuma. É a realidade do futebol e da relação de clubes e jogadores na hora que chega numa final de campeonato. O diretor do Corinthians falou livremente, ao vivo, em rede nacional pela Rede Bandeirantes de Televisão. O Oscar Roberto Godoy, que é um jornalista profissional diplomado, que foi árbitro de futebol, dando a opinião dele também. Eu quero lembrar o seguinte, porque eu até peço desculpas a vocês de Goiás, e ao Pedro Goulart, você viram ele, é caipira igual eu gosto muito dele, quer dizer, pessoalmente, eu já conversei com ele lá umas 2 vezes lá, e eu errei o nome do presidente, o Raimundo Queiroz saiu, que era um ótimo cartola, entrou o Pedro, eu troquei as bolas. Agora, tá vendo? É um balaio de gato, são várias versões. O próprio Milton Bivar acabou de falar que jogou no ouvido dele que o Corinthians estaria atrás dessa história toda. O doutor Mário Gobi aqui, que é delegado de polícia, diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Corinthians, veementemente desmente. Mas, enfim, a gente mostrou rigorosamente, jornalisticamente, todos os lados. E o grande perdedor falou, que foi o Romerito. Sem dúvida, e o Sport por tabela, claro. E o Romerito passou pelo Corinthians sem fazer nada e agora 96, podia ter um grande momento da carreira, por causa de uma merreca, de uma grana lá, o rapaz fica fora da competição. Quer completar com alguma coisa, Mauro Betti? Não, para dizer exatamente a versão do Dr. Mário Gobi, a versão do Godoy, e entenda até o que o Godoy quis colocar. Não é versão. Ninguém aqui vai falar que é dono da verdade. Então, eu entendo o que você está falando. Como foi o Mário Gobi, exatamente. E assim que em relação ao Romerito... O Gobi é versão da palavra, é a palavra oficial do Corinthians, claro. O meu é pensamento... E acho numa boa que o Corinthians não está interessado no Romerito. E também não entendo que o Corinthians, pela grandeza... Não, isso seria Rui Rei de novo. Não, é até tecnicamente falando. O Corinthians está bem servido na função, na posição, não é, Gobi? Só você quer falar alguma coisa, Mário, para encerrar o assunto, que eu vou mostrar as campanhas do Esporte Clube do Recife. Está com bom elenco, o Romerito não cabe hoje no elenco do Corinthians. Então eu vou dizer, enquanto eu for vice-presidente de futebol do Corinthians, o Romerito não joga no Corinthians. E quem fala em nome do futebol do Corinthians é o presidente e eu, e Antônio Carlos Zago. E nenhum diretor do Corinthians se envolveu com qualquer outro time. Em nenhum episódio desde quando eu estou no Corinthians. O pensamento das pessoas, elas que se responsabilizam por eles. Lá na Itália, como é que é, Cicinho? Você tá encuidinho aí, mano. Você tá meio com medo aí, Cicinho. Você parece que deu uma encuída aí, Cicinho. Lá na Itália tem uns quiprocó desses também, lá não? Tem. 1000 vezes pior, meu. É? Mário Gobi é italiano, Rapaz, não fala alto não, o negócio vai ter. Fiquei com medo aí. Eu tô numa decisão, eu tô num trabalho sério. Você fala um pensamento aqui, solta uma coisa dessa no ar. Tenha santa paciência. Paulo Morsa, o senhor que está aí meio com medo também. Eu tô até tremendo aqui, ó. Só que eu sou grandão, igual esse daí, não tenho, né? Agora, é uma versão do Mário. O Godoy está carregado de razões quando ele fala desses bastidores do futebol, que a gente conhece que é assim mesmo, que funciona assim. Não especificamente que o Corinthians diga, olha, o Romerito veio pra cá, Mário, não é isso. Mas que nessa coisa de bastidor, a coisa rola mesmo pra valer, como falou o Godoy. Isso não tenha nenhuma dúvida. Então já está tudo esclarecido. Tá e na Itália rola pior. O que vocês estão falando aqui, vocês vão na esteira do que o presidente do esporte falou. Não. Dá licença. Vamos generalizar também. Querendo pôr o Corinthians numa história não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Não generaliza também. Mário, não é isso não. Aquilo que eu estou dizendo, Paulo. Eu também, Mário, diferente. Essa história de bastidor, ela é comum no futebol. Também não vem querendo se dizer aí que o Corinthians é o santo na história. Eu não estou dizendo que o Corinthians se envolvesse com o Romerito. Mas que essa história Não, se contratasse o Romerito, seria o supra-sumo da sacanagem. Exatamente. Aí não estou falando. Mas que existe isso que o Godoy falou, existe mesmo. Ou não?
Ou vai dizer que o futebol é limpo? Meu amigo, que existe. Então pronto, você então diga concordamos. pontualmente Então, onde perfeito, existe. perfeito. No que tange ao assunto em pauta, Outra história. não existiu. Outra história. Portanto, não levante uma questão que não existe. Outra história. Para você trazer uma notícia a público, você cheque se é verdade ou não é. E não solta essas coisas no ar, que causa problema com o trabalho.